Queridos, eu quero que você faça duas coisas rápidas. Primeira, não perca a sua atenção. Pelo amor de Deus, não saia na hora da mensagem. E o pastor Antônio José ele pode pregar aqui o tanto que Deus quiser usá-lo. Amém, irmãos? Ninguém está com pressa, ninguém toma remédio controlado para tomar às 9 horas, né? Então fique no seu ponto. O pastor Antônio José ele vai pregar a mensagem inteira. Amém? O presbítero Paulo Camelo, segundo a programação aqui, vai fazer essa oração e logo após, o pastor Antônio José, com a igreja de pé, inicia a preleção. Louvado seja Deus. Vamos orar, vamos falar com o Senhor. Maravilhoso e eterno Pai, na Tua presença gloriosa nos encontramos. Estamos gratos a Ti, meu Deus, por esta festa abençoada do nosso jubileu de 50 anos das Assembleias de Deus de Ipueiras. Pela Tua graça e misericórdia, hoje pela primeira vez, Senhor, Teu servo, pastor Antônio José, Senhor, será aquele que será o porta-voz do Senhor, para falar à Tua igreja amada e querida, nesta oportunidade abençoada. Eu entrego ele nas Tuas mãos e rogo que nesta noite o Senhor use, como o Senhor sempre tem usado, para falar a Tua palavra com autoridade, em o nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Meus amados irmãos e irmãs, saúdo a todos e a todas com a gloriosa paz do Senhor. Amém. Obrigado por poder sentar, em nome de Jesus. Tomem os vossos assentos. Que alegria poder estar aqui hoje, nesta santa noite, com o nosso querido irmão e amigo pastor Natanael Júnior, que para nós é muito caro, e também por participar dessa linda festa do Ministério Feminino da Igreja. E esse é um dos motivos pelos quais o Joanildo me acompanha hoje, porque a nossa agenda está sempre assim desencontrando. Fortaleza é bem grande, os compromissos são muitos, mas aprove ao Senhor que estivéssemos juntos hoje aqui. Glória a Deus. E rever tantos amados irmãos e abraçar outros que estamos conhecendo hoje, como os nossos cantores ali do Rio e a cantora que também é Brandão. Glória a Deus, né? Que bênção. Meus irmãos, que alegria poder estar convosco, e uma alegria dupla de poder vir na celebração do centenário. Você é a geração desse cinquentenário, glória a Deus, a geração desse cinquentenário, e isso é muito precioso para a igreja do Senhor. Aprove a Deus que fosse o pastor Natanael, o pastor nesse tempo aqui do cinquentenário, e só o Senhor sabe o porquê que assim preparou todas as coisas. E vejo que tudo está preparado, tudo está muito lindo, como o Janildo já falou. O Ministério Feminino, para mim, é um dos mais preciosos da igreja. Eu estou mais longe de Fortaleza, posso dizer isso com mais força, porque o conselho que meu pai me deu, quando eu fui assumir a primeira congregação, com 23 anos de idade, ainda diácono da igreja, ele disse, meu pai me deu um conselho que eu estou assustado, porque é muita coisa para fazer. Ele disse, só vou dar um conselho, cuide bem do Ministério Feminino, Departamento de Senhora, que o resto está tudo certo. Foi o conselho que ele me deu, uma grande verdade, glória a Jesus. Cuide bem. E quando assumi a igreja em Fortaleza, pela misericórdia do Senhor, o Senhor me deu uma palavra muito especial, e dentre alguns aspectos da palavra estava esse aspecto: te darei 2 exércitos, o exército de mulheres e de homens, mas o maior exército será o de mulheres. E essa é uma grande realidade em Fortaleza, meus irmãos, é muita bênção. Meus amados, mas eu não quero ser extenso, eu vejo que o relógio está do meu lado aqui, glória a Deus. Nós não estamos cansados, ouvimos louvores maravilhosos, a voz de Deus falando, e sei que todos estão na expectativa de ouvir uma palavra do Senhor. E nós que estamos incumbidos de transmitir a palavra, muito mais cheio do temor de Deus estamos. Mas antes quero trazer uma saudação da igreja em Fortaleza para a co-irmã aqui em Ipueiras, e dedicar ao pastor Natanael, sua casa, sua esposa, sua família, todo o corpo de obreiros dessa casa santa, e todos os ministérios específicos da casa do Senhor, jovens, adultos, crianças, senhoras, escola dominical, missões, discipulado, evangelismo,
enfim, os músicos, os cantores e cantoras da casa do Senhor, os grupos musicais, todos vocês quero dedicar a 2 Tessalonicenses, capítulo de número 3, versículo 5. É um versículo especial, eu quero dedicar para a igreja eu só digo centenário porque Fortaleza vai fazer 105 agora em setembro, dia 7 de setembro, vamos ter uma linda escola bíblica de obreiros, e 105 anos já, e passa muito rápido. Então os irmãos que não participaram de 50 anos aqui, já estão se preparando para chegar ao centenário, e chega rápido. Mas irmãos, 2 Tessalonicenses 3 e 5 diz assim: o Senhor encaminhe o vosso coração no amor de Deus e na perseverança de Jesus Cristo. Quando hoje a gente fala sobre encaminhar o coração, fica tudo mais fácil por causa da questão das mídias digitais, e que todo mundo sabe o que é encaminhar hoje. Encaminha o zap, encaminha o áudio, encaminha o vídeo, encaminha o e-mail. Agora você imaginando o Deus Todo-Poderoso encaminhando o nosso coração no amor dele. Você sabe o que é um coração encaminhado no amor de Deus? Só basta você se lembrar daquelas 16 definições do amor de Deus que estão lá descritas em 1 Coríntios 13, de 1 a 8. O amor que é benigno, um amor que é paciente, um amor que não arde em ciúmes, um amor que não inveja, um amor que não busca os seus próprios interesses, um amor que não se ufana, um amor que não se exaspera, um amor que não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade, um amor habilitado para tudo sofrer, tudo suportar, tudo crer, um amor que nunca falha. Eu já acho que já disse as 16 definições do amor. Agora imagine Deus encaminhando o nosso coração nesse amor. Glória a Deus. Mas não só isso que Ele faz, Ele também encaminha o nosso coração na perseverança de Jesus Cristo. E eu espero que o Senhor continue fazendo isso com a sua amada igreja aqui em Poeiras. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Meus irmãos, vamos abrir a Bíblia, a palavra do Senhor. Eu estava pensando, pastor Natanael, o que hoje trazer como mensagem do Senhor para a igreja. Nós pregamos praticamente todas as noites, todos os dias, e são tantas mensagens, mas ninguém pode pregar uma mensagem porque estava ali e a gente não queria mais ter nenhum trabalho para pregar uma mensagem. Nós temos que pregar a mensagem que Deus indica, que Ele orienta para aquela noite, para aquele dia. Glória a Deus. E vai dar, eu creio, tudo certo, porque é o Espírito Santo que já está fazendo isso. Glória a Jesus. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos. Quando a gente fala de igreja, festa da igreja, cinquentenário, centenário, aniversário da igreja, logo eu me lembro do livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. Por favor, abra sua Bíblia nesse abençoadíssimo e santo livro. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Eu lerei apenas os versículos de números 15 e 16, a parte A destes dois versículos. Glória a Deus. É onde está a inspiração, a palavra vivificada que o Senhor trouxe ao meu coração para compartilhar convosco nesta santa noite. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículos 15 e 16, a parte A dos dois versículos, nos diz assim: naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos discípulos, glória a Deus, disse: varões, irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi. A igreja diz mais um amém? Amém. O amém saiu assim, subir na serra, não foi, irmão? Quem pode dizer amém? Amém. Esse é um amém pentecostal. Meus irmãos e irmãs, você pode dizer: pastor, eu não estou entendendo nada porque o senhor leu esse texto. Mas logo você vai entender e descobrir algo muito especial e glorioso, e é uma palavra que eu quero dedicar a essa amada igreja hoje, porque é uma palavra revelada de Deus. Se você observar mais uma vez, eu releio o versículo de número 15, bem no início diz assim: e naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos. Talvez você não perceba assim, de relance, com a rápida leitura, que dias eram esses. E naqueles dias, esses dias de que aponta aqui a Escritura Sagrada, eram dias de grande perplexidade. Eram os primeiros dias após a ressurreição e a ascensão do Senhor aos céus.
todos aqueles momentos marcantes da vida do discípulo, da vida dos apóstolos, da vida da igreja nascente, estavam ainda muito vívidos em suas memórias. A Páscoa havia terminado, não fazia mais do que 40 dias, e eles estavam, depois de todos aqueles eventos que marcaram o ministério de Jesus, os milagres extraordinários, aqueles eventos, episódios gloriosos, marcados por grandes, extraordinárias manifestações do poder de Deus, em que os mortos foram ressuscitados, em que os aleijados andavam, em que os cegos viam, em que famílias inteiras eram salvas, em que pecadores eram recebidos pelo Senhor e também recebiam o Mestre em suas próprias casas, mas também quando ele foi a Jerusalém por ordem do Senhor. E diz Lucas 9 que o seu aspecto era de quem ia para Jerusalém. E é sempre assim quem vai para Jerusalém. Mas o mestre, todos nós sabemos da sua trajetória. Quando ele chega em Jerusalém, quando ele é recebido, ovacionado com hosanas, e logo poucos dias depois ele está sendo preso, está sendo julgado, condenado, e depois todo o escárnio daquela condenação injusta e terrível, e como ele correu e foi até o Calvário, e como foi ajudado, e desde aquele momento supremo na cruz, quando ele foi pregado, crucificado, e deu um brado de vitória, e dizendo: está consumado, nas tuas mãos entrego o meu espírito, em que a terra escureceu, em que o sol se escondeu, em que a terra também tremeu, e depois como ele expirou e deu um brado da redenção, um brado da vitória, glória a Deus. E tudo aquilo foi muito empolgante. O véu do templo se rasga em plena festa da Páscoa. Meus irmãos, eram tantos os acontecimentos. Imagine que Pedro, naqueles dias, e já estava o Cristo sendo agora colocado em um sepulcro, mas diz a palavra do Senhor que ao terceiro dia ele ressuscitou com poder e grande glória. Se você está com a Bíblia aberta, vamos observar mais um pouco a trajetória daqueles dias, para que eu introduza essa mensagem mais rapidamente ainda. Então veja os acontecimentos narrados de ordem cronológica, meticulosamente preparada, não ensaiada, mas muito bem arquitetada pelo próprio Espírito Santo. Quando escreveu Lucas, veja o que diz a palavra: até o dia em que ele foi recebido no céu, depois de ter dado, versículo 2 de Atos 1, mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Agora veja o que está acontecendo mais, glória a Deus. E aos quais também, depois de ter padecido, todos esses acontecimentos, depois daqueles dias, e naqueles dias, levantando-se Pedro. Mas ainda há algumas coisas, meus irmãos, que estavam acontecendo depois da morte e ressurreição do Senhor. Era a Páscoa quando ele morreu, mas diz a palavra do Senhor, veja o que está acontecendo. Depois de ter padecido, ele apresentou-se vivo, e nós sabemos pelas escrituras de João capítulo 21, parte do capítulo 20, encontramos também em Lucas e nos evangelhos sinóticos esta santa palavra de como ele apareceu à beira-mar e não foi reconhecido pelos apóstolos, até que o Senhor mandou que eles pescassem do lado direito do barco, e eles trouxeram uma grande quantidade de peixes, 153 grandes peixes, e quando eles chegaram na beira-mar já tinha pão assado e já tinha peixe cozido, glória a Deus. Um dia o irmão perguntou: pastor, e como foi que ele cozinhou? Eu disse: meu irmão, quero lá saber como é que Deus faz as coisas, eu quero saber se tem pão e se tem peixe. É ou não é verdade? E Pedro disse: é o Senhor. E depois o Senhor disse: olha que Pedro estava amargurado, havia covardemente no dia da crucificação negado o Senhor diante de uma criada, e diz a Bíblia 3 vezes, e com impropério, ou seja, citou uma porção de palavrão. Pedro acabou desviando, como alguns irmãos às vezes fazem, esquece que são crente e passa a dizer uns palavrões. Aqui na Ipueira não tem, isso é Fortaleza. Mas irmãos, eu digo a vocês uma coisa, que o que era que Deus estava fazendo ali, depois daquele jantar, daquela pescaria maravilhosa, uma noite de insucesso, o Senhor chamou Pedro e disse: Pedro, você me ama, você aprontou comigo. Ele não falou nada disso. Pedro, agora vamos conversar nós dois, glória a Deus. Você me ama,
E rapidamente o Senhor entregou a Pedro um chamado glorioso para pastorear o rebanho daquela igreja que estava nascendo. Naqueles dias, nesses dias, meus irmãos, imagine toda essa apreensão. Agora você que está com a Bíblia aberta, veja o que está acontecendo. E foi visto, depois padeceu, apresentou-se vivo, versículo 3, com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles pelo espaço de 40 dias. Já estava 40 dias naqueles dias, diga assim comigo, naqueles dias. Da Páscoa já passava-se 40 dias. Não esqueça que da Páscoa para o Pentecostes de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai que de mim ouvistes. Mas que promessa é essa, pastor? Lucas capítulo 24, versículo 49. Se você puder, abra rapidamente. Eu nem precisaria ler porque já é citada no texto, mas Lucas capítulo de número 24, versículo 49, você vê que estava predito já por Jesus exatamente aquele momento que estava lá no futuro, como vimos aqui na mensagem. 24 e 49 diz assim: e eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai, ficai pois em Jerusalém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Glória a Deus. A promessa que de mim vocês ouviram, glória a Deus. A promessa que não era simplesmente do Senhor, a promessa do Pai. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu nesse tempo o rei da Israel? E disse-lhe: vós não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis virtude ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Glória a Deus. E diz a palavra que enquanto ele estava dizendo essas coisas, naqueles dias, já estava com 40 dias, diz a palavra do Senhor que ele foi elevado às alturas. E o versículo de número 9, e uma nuvem o recebeu ocultando aos seus olhos, estando com os olhos fitos no céu. Imagine, meus irmãos, estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, porque estáis olhando para o céu? Este Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu os vistes ir. Glória a Deus. Naqueles dias, então voltaram, diz o texto, para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. E então subiram ao cenáculo onde habitavam, lá estava todo o colégio apostólico reunido, onde habitava Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes, a igreja pode repetir comigo, todos estes. Vamos dizer mais bonito, todos estes perseveravam. Diga mais uma vez, perseveravam. E eu concluo: unanimemente em oração e súplicas com as mulheres. As mulheres? Glória a Deus. Com as mulheres. Dificilmente uma oração sem mulher, irmãos. Na igreja, não é verdade? As mulheres estão sempre na linha de frente. Perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres. Maria, mãe de Jesus, com os seus irmãos, ela estava lá. Glória a Deus. Perseveravam. Por que perseveravam? Porque a palavra do Senhor disse: espere em Jerusalém. Agora chegamos no versículo para a palavra vivificada. E levantando-se naqueles dias, depois de todos esses acontecimentos, depois que Jesus havia morrido, ressuscitado, aparecido aos discípulos, ensinado, pregado, dando as últimas orientações, que ele foi assunto aos céus, glória a Deus, eles voltam, chegam no cenáculo, e agora o que é que nós vamos fazer? E levantando-se Pedro, glória a Deus, no meio dos discípulos, ele disse, e diz a Bíblia que eram praticamente 120 pessoas que estavam reunidos: varões, irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi. Glória a Jesus. Meus irmãos, a palavra do Senhor trouxe ao meu coração hoje, e eu chamo de palavra vivificada, diz respeito a essa ideia
nítida, uma compreensão nítida que a igreja não podia parar. 50 anos a igreja de Poeira chegou, e essa igreja não pode parar. Levante sua mão comigo com alegria e diga assim: não podemos parar. Eu queria que você compreendesse, para que eu possa dizer o tema dessa mensagem e ter essa nítida compreensão, glória a Deus, de que a obra de Deus não pode parar, ela precisa prosseguir, ela precisa caminhar, glória a Deus, precisa continuar, e nós somos o instrumento dessa continuidade, glória a Deus, instrumentos desta continuidade. Então eu já quero começar a mensagem efetivamente, depois dessa introdução, que você agora está contextualizado para receber aquilo como palavra revelada, vivificada do Senhor. Meus irmãos, eu queria compartilhar convosco com o seguinte tema: a continuidade necessária. Só vou pedir essa vez para não incomodar o irmão que está ao lado. Diga para quem está ao seu lado: continuar é preciso. Continuar é preciso, glória a Deus. E o Senhor trouxe ao meu coração algumas declarações gloriosas e maravilhosas. Por que que a continuidade é necessária? Por que que essa obra começou há 50 anos atrás e ela continua? Primeiro, porque a obra é de Deus. Segundo, porque Ele não deixa a sua igreja só. As portas do inferno não prevalecem contra ela. E Ele prometeu que estaria conosco até a consumação dos séculos. E nem o inimigo, nem as portas do inferno pode fazer a parar. Mas irmãos, a continuidade é necessária em primeiro lugar. A continuidade é necessária em primeiro lugar. Diga-se comigo: a continuidade é necessária. Vamos dizer mais bonito e mais forte, para você ficar com esse esboço da mensagem na sua mente e no seu coração. Diga assim: a continuidade é necessária porque requer perseverança até que o tempo de prosseguir chegue. Glória a Deus. A continuidade é necessária porque requer perseverança. Agora olhe para a Bíblia. Todos estes perseveravam. Eles perseveravam. Mas a perseverança, a continuidade é necessária porque ela requer perseverança. Quando eu falo de perseverança, é diferente de paciência, porque paciência não inclui o elemento sofrimento, não inclui o elemento da agonia, da aflição. Perseverança sim, glória a Deus. O apóstolo Tiago, muito claro disso na sua epístola, capítulo 1, versículo 12, quando ele diz: bem-aventurado é o homem, o varão, que suporta com perseverança a provação. Porque tem gente que a aprovação está em Fortaleza, ele já está gemendo, quase desviado aqui em Poeiras. Nós estamos falando de gente que suporta a aprovação. E naqueles dias levanta-se Pedro, glória a Deus. A perseverança, a continuidade é necessária porque requer perseverança até que o tempo de prosseguir chegue, glória a Deus. Talvez você tenha pensado em parar, agora é só o começo daquilo que Deus vai realizar na tua vida. A continuidade é necessária, meus irmãos. Se você desistir, o Senhor está levantando outro. Deus tem sempre um homem e uma mulher de reserva para colocar na sua obra. Ninguém é necessário, ninguém é importante. Nós somos apenas servos e nada mais, glória a Deus. A continuidade, ela requer perseverança até que o tempo de prosseguir chegue. Enquanto a vitória não chega, enquanto o problema não é solucionado, enquanto a dor não passa, enquanto essa solução não chega, enquanto a resposta não raia, enquanto a promessa não se cumpre, é necessário continuar, glória a Deus. Levante sua mão comigo e diga assim: eu vou continuar. Você precisa continuar a despeito do fracasso. Você precisa continuar a respeito desta dor, deste problema, desse sofrimento, dessa injustiça, dessa perseguição. Você precisa continuar, glória a Deus.
A continuidade é necessária, seja qual for a luta, glória a Deus. Gemendo, chorando, meus irmãos, muitas vezes você vem para a igreja do Senhor, pastor Natanael, muitas vezes, como dizia um amado irmão, quando eu pastoreava o sertão central, lá em Iguatu, glória a Deus, tive 20 anos pastoreando no interior, e é uma grande alegria quando volto, glória a Deus, para mim é reviver tudo novamente. Mas sabe, irmão, tinha um irmão que tinha um dia que ele chegava no culto de doutrina, ele chegava geralmente atrasado, eu disse, mas irmão Solimar, chegou atrasado de novo, pastor, dê glória a Deus, que hoje eu vim na sombra da misericórdia, meu irmão. Eu disse, mas então você veio muito bem, quer dizer, pastor, eu vim só um caco, o senhor não sabe nem como é que eu estou passando. Então, quem sabe teve irmão que veio hoje aqui só na sombra da misericórdia. Mas eu quero dizer para você que você vai ter que continuar a despeito da tua dor, do teu sofrimento, do teu problema, desse filho, dessa filha, desse esposo descrente. Apesar de tudo, continuar é preciso, a continuidade é necessária. A continuidade necessária requer perseverança, que até o tempo de prosseguir chegue. Tem hora, irmãos, que é para parar, tem hora que é para se encolher, tem hora que é para chorar. Na hora de prosseguir, o Espírito Santo agora se levante, glória a Deus. Aí Pedro se levantou. Levantou-se Pedro, o Senhor já tinha partido. Não tinha mais Jesus para operar os milagres, não tinha mais Jesus para repreender os demônios, não tinha mais ninguém que tomasse a frente. E eles estavam perseverando em oração, estavam juntos em oração. As mulheres também, era um cenáculo praticamente de 120 pessoas reunidas. E notem, meus irmãos, que a Páscoa tinha terminado há quase 50 dias. Não tinha chegado ainda o Pentecoste, porque o Pentecoste acontecia 50 dias depois da Páscoa, eram na verdade 7 semanas. Mas as festas de Israel são lindas, ali de Levítico capítulo 3, depois os irmãos estudam. Às vezes eu fico assim entregado um pouco com crente que não gosta de festa. Pastor, é festa demais, a igreja faz festa demais. No dia que a igreja não tiver mais festa, troque de igreja. Porque a igreja é a igreja festiva, festeira. O povo de Israel celebrava 3 grandes festividades anuais. A Páscoa, que incluía 3 festas numa só, em torno de 15 a 20 dias de festa. Imagine, vinha judeu do mundo todo para celebrar a Páscoa. Eram 15 dias esse povo celebrando o Senhor. Jesus morreu na festa da Páscoa, mas não era só Páscoa que celebrava, festa da Páscoa, pães asmos e as primícias. Jesus ressuscitou no dia das primícias. Depois contava 50 dias a festa do Pentecostes, isso já no mês de julho. Depois vinha a festa dos tabernáculos, que incluía também a festa das trombetas, por volta de setembro. Agora em Israel está todo mundo se preparando, quando o povo saía de casa e fazia suas cabanas no deserto, para relembrar a bênção e a glória de Deus, quando os tirou do Egito e eles moravam em cabanas. E por fim, no final de outubro, começo de novembro, a festa do Yom Kippur, que celebrava a entrada do sacerdote no Santo dos Santos, para oferecer sacrifício pelos seus pecados e de todo o povo. Eu dei aqui um pequeno resumo das festividades, agora para você entender aonde nós estamos. Naqueles dias, eles tinham terminado a festa da Páscoa, só tinha 120 pessoas no cenáculo, reunido buscando a Deus. Sim, eu pergunto, e cadê a multidão de milhares e milhares que foram celebrar a Páscoa? Por que só restavam 120 naqueles dias? Porque somente 120 irmãos, aproximadamente irmãs, estavam pagando o preço da identificação com Cristo. 120 colocaram no seu coração o desejo de continuar, esperando a promessa. Levante sua mão comigo e diga assim: eu vou continuar esperando a promessa. Só quem tem promessa de Deus, dê um glória a Deus pentecostal. Se um crente não tiver promessa, no final do culto eu já oro para você aceitar Jesus de novo e sair com a promessa. É claro, meus irmãos, que a gente se expressa assim, mas todos vocês têm uma promessa. Agora vejam, 120 somente. Eram milhares em Jerusalém, estava apinhada de judeus de todo o mundo, mas somente 120 pagaram o preço da identificação com o Senhor, acreditaram em oração, em jejum, buscando a Deus, perseverando. Por isso que eu disse que a continuidade necessária requer perseverança, até que o tempo de prosseguir chegue. Se o Senhor mandar você parar, pare. Se Ele mandar você ir em frente, você vai. Se Ele mandar dobrar a esquerda, você dobra a esquerda. Mandar ir à direita, dobra a direita. Se Ele diz, não dobre canto nenhum, não pare coisa nenhum, não olhe para trás, é assim que você vai. Glória a Deus.
Saia dessa contramão em nome de Jesus. Saia dessa contramão. Você está parado. Estacionamento aí é proibido, meu irmão. É hora de se levantar e caminhar. Ergue a tua cabeça e começa a caminhar. Aleluia. Aleluia. Meus irmãos, mas nem sempre é fácil prosseguir quando o tempo chega, porque você persevera. Tem irmãos que já vai receber a bênção, já vai abraçar, mas é a hora que ele está esmorecendo, é a hora que a depressão chega, é a hora que o desânimo chegou, é a hora em que a situação se tornou irremediável. Mas às vezes é nesse momento que Deus está te dizendo: levanta-te, levanta-te, glória a Deus. Pedro levantou-se, o Senhor subiu, e agora está todo mundo orando e levantando-se Pedro, glória a Deus. Pastor, eu estou tentando me levantar, é porque eu não consigo. Meus irmãos, olha aqui para o altar, glória a Deus. Agora eu estou ali para o relógio, já está chegando 9 horas e eu estou no primeiro ponto da mensagem. Aí está com 50 anos que eu não venho aqui. Os irmãos aguentam mais uns 15 minutos de mensagem, irmão? Prometo que eu vou parar. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus amados, às vezes chega o tempo da gente prosseguir. A Bíblia diz que há um tempo para todo propósito. Mas não é, a Bíblia não diz só há um tempo. Há um tempo e um modo para cada propósito. Às vezes o tempo tem nas suas mãos, mas não tem um modo como fazer. O modo operandi do que você vai realizar, de como você vai trabalhar uma estratégia para vencer esta luta, para conquistar essa vitória, para a solução desse problema, ou como conviver com esse problema. Porque alguns dos meus irmãos estão aqui, e eu digo isso pelo Espírito Santo do Senhor, sem nenhum receio. Você está dizendo: pastor, Deus ainda não resolveu o meu problema, eu estou numa luta muito grande. Ele não resolveu, mas você só ainda está vivo, só está viva, porque Ele tem te dado força e graça para caminhar com este problema. Mas eu quero te dizer que toda batalha tem um final. Levante a sua mão assim para o céu. Toda batalha tem um final. Pastor, o senhor está dizendo isso só para a gente dar glória a Deus? Não. Se essa profecia fosse minha, eu não daria. Essa profecia é do salmista lá do Salmo 46. Pastor, eu não tinha visto isso ainda. Pois eu vou dizer para você. O salmista diz assim: eis que eu ponho o termo à guerra até o fim do mundo. Quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Fique quieto. Você vai saber que Ele é Deus. Deus está dizendo: eu ponho o termo à guerra. Em outras palavras, a tua guerra tem um ponto final. No outro texto diz assim: eu ponho um termo à guerra até o fim do mundo. Toda batalha tem um ponto final. Persevere, tem um tempo e tem um modo, mas o propósito que Deus estabeleceu para a tua vida, Ele vai cumprir, Ele vai realizar. A questão, meus irmãos, que a continuidade necessária nem sempre é fácil, pastor Natanael, quando nós estamos enfrentando lutas e problemas. Não, pastor, então, mas o senhor não tem problemas. Ô, meu irmão, quem não tiver problema aqui, quem não tiver lutas, quem não tiver passado por fraquezas, por debilidades, por dificuldades, pode ter certeza que você está do lado de uma alma penada. Não é desse mundo não, alguém estava aqui, está perigoso. Acontece que a experiência humana, vocês concordam comigo? Que a experiência humana é marcada por crises e perdas, sim ou não, irmãos? Tem crises, tem perdas, tem sofrimento, tem dores. E às vezes nós não temos uma razão plausível para dizer por que essas coisas estão acontecendo. E eu quero dizer para você que está perseverando nesta luta, segurando aí com Jesus a sua vitória que está para chegar. Que quando a gente canta, como ouvimos aqui cantando, a cantora cantando, eu disse: Jesus, essa aí está em forma, glória a Deus. Que bênção. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês, meus irmãos. Às vezes a gente não tem uma razão, não sabe a razão, os motivos reais, porque estamos passando isso e aquilo outro.
Quais os motivos secretos e profundos pelos quais estamos sofrendo, estamos passando por essa necessidade, estamos enfrentando essa realidade, estamos lidando com esse problema que parece que não vai acabar nunca, que não tem solução, e você diz, meu Deus, por quê? Pare de perguntar por quê, simplesmente persevere. Sabe por quê? Porque você vai perder seu tempo. Deus nunca vai lhe responder por quê. Ele não vai lhe dar resposta. A resposta dele será o silêncio. Por que o senhor diz isso, pastor? Por experiência própria. Deus não espera que você entenda o que está acontecendo. E o que é que ele espera, pastor? Só uma coisa, que você confie nele, porque ele está no controle. Quem pode adorar ele, adore. Adore a Ele, Ele está no controle. Talvez você tenha fracassado na família, tenha fracassado na empresa, tenha fracassado, talvez você esteja vivendo um momento prolongado de desemprego, ou uma enfermidade que está abatendo o seu corpo, talvez alguma situação que aconteceu no seu ministério, que a tua fé